amigos, paz e amor para todos nós, esperança, paciência, benevolência, um monte de coisa que nós devemos construir dentro de nós. Como estávamos falando sempre, que todas as vezes que eu venho, que eu leio, que eu falo, é sempre baseado no livro do Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem fontes maravilhosas para o nosso progresso, para a caminhada, para a luta. Estavam falando sobre os superiores e inferiores, né? E de vários espíritos que compareceram nos trabalhos do Allan Kardec. Cada um deu a sua parte. Informou-se então um assunto que fala sobre superioridade e sobre a inferioridade dos seres. Então está dizendo que aquele ser que ele é investido de autoridade segue as palavras do Cristo. Não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se hoje eles obedecem, já puderam tê-lo comandado, ou poderão vir a comandá-lo mais tarde, e então será tratado como os tratou. Então, conforme foi dito outro dia, que daquelas pessoas, né, que exercem cargos, né, que dirigem, são gerentes e comandam, então ele precisa ter um jeito especial de lidar com as pessoas, cuidado, né? Não é porque ele é o chefão, como eles dizem, que ele vai maltratar, vai espizinhar, vai humilhar. Então ele vai tratar assim como ele gostaria de ser tratado, né? E é por aí. Se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também os tem por sua vez e não menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que não está dispensando de os cumprir, mesmo que o seu chefe não cumpra os que lhes competem, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam as faltas de outros. Se sofre na condição de subalterno, sabe que é merecido, porque ele mesmo pode ser também ter abusado da autoridade que tinha, e agora deve sentir por suas vezes os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa situação, na falta de encontrar outro melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para sua humildade, necessária a seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como gostaria que seus subordinados agissem com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera, a quem deve seu tempo e seus esforços. Em resumo, é guiado pelo sentimento do dever que lhe advém de sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho correto é uma dívida que deverá pagar cedo ou tarde. O homem no mundo, um espírito, né?
França. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum sentimento, pensamento útil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção daqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como deveis viver com os homens. Mas se reunirdes, caso venha a renunciar essas necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu, que quantos dias que o aproxima de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo, sombrio, rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta-ne reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhes o impulso da alma, a proteção para nela ter êxito, ou sua bênção para uma obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas e não façais nada sem que a lembrança de Deus que justifique, purifique e santifique vossos atos. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites, porém os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez, não. Sede felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daquele que vos ama e vos dirige. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Então, vocês estão vendo, gente, quanta coisa linda, maravilhosa
são dirigidos a todos nós e que nós devemos olhar por tudo isso, verificar, não deixar para lá, para depois, né? E principalmente nessa parte de virtudes, de deveres, né? A nossa posição no nosso serviço, no nosso trabalho, na nossa casa, né? Muitas vezes até na nossa casa. A gente tem que observar se a gente não é um tirano, não é um repressor, e cortar tudo isso. Vai cortando, né? Aquele nosso filho tem um jeito que não está de acordo com o meu, devagarzinho a gente vai mudando, vai conversando, vai mostrando, nada mais do que a nossa maneira de ser, de atos, de maneira de agir para que molde aquela outra pessoa. Então ele vai observando, nossa, não é por aí que eu estava fazendo. Agora, se a gente vai e com muita autoridade, com muita severidade, é que é isso que a gente não vai obter nada. A pessoa então se afasta, né? Foge, ao invés de vir procurar abrigo. E assim muitas outras coisas da nossa vida a gente tem que observar. Então, espero que na próxima vez mais coisas virão, é o que eu penso, que poderão ajudar os nossos amigos, nossos companheiros, que muitas vezes nessa situação que nós encontramos no planeta, com essa mudança toda, então a gente se encontra perdido, né? Não pensem vocês que porque a pessoa abraça o espiritismo, que bom, tá tudo maravilhoso, né? Tem a proteção, tem isso, tem aquilo, mas tudo depende de nós, da pessoa, da gente. A gente não fica esperando que venha a proteção daqui, dali, ou então porque os espíritos lá na erraticidade, no mundo, né, na parte da vivência deles, eles estão sempre, gente, eles estão continuamente trabalhando, ainda mais agora na situação que precisa de muito trabalho, de muita ajuda, onde há desencarne em grande quantidade e os espíritos precisam ser recebidos do lado de lá, orientados, ajudados, né? Às vezes não tem aqueles entes queridos para ajudá-lo, então precisa os espíritos técnicos, né, que ajudem a ele se desenlear do corpo físico e entender por que está acontecendo, porque não é fácil. Vocês pensam que a gente passa para o lado de lá e pronto. Tô aqui, tudo bem, maravilhoso. Não é para todo mundo isso. De jeito nenhum. Nossa, chega do lado de lá como ele tivesse caído de um buraco e ele fica olhando. Nossa, onde que eu estou? E a única coisa que ele vê é que o corpo dele é ele mesmo. Então ele fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? É o meu corpo, meu modo de ser, sou eu mesmo. Então eu não morri. E aí que entra o perigo, porque aí ele precisa ser ajudado e encaminhado. Não, você agora pertence ao mundo espiritual. Aí muitos assustam, muitos se renegam, há aqueles que se revoltam. Porque eu queria ficar lá, não era a hora, isso. Mas Deus é que determina. Tudo que foi feito, se devia ter feito, ficou para trás. E assim tudo na vida, gente. Vamos caminhando, rezando, orando, procurando manter o nosso coração na paz. E se alguém bater em nossa porta, vamos atender, né? Não vamos falar que estamos ocupados, porque agora no momento, 5 minutinhos, você poderá dizer alguma palavrinha para aquele nosso irmãozinho que está precisando. E assim é a vida. Hoje é ele,
Amanhã será a gente que vai bater na porta de alguém. Isso vocês não tenham dúvida. E que a paz de Jesus esteja sempre conosco.